Hora 6 horas 37 minutos. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia. Bom dia, Davis. Bom dia, Rafael. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Aninha. Bom dia, Isaura. Bom dia, Elis, produção. Bom dia, Michele, advogada e outras 4 pessoas. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Laurentino. Bom dia, o pescador do Guarujá. Bom dia, Siqueira, Fábia, Aline e outras 9 pessoas. Rafael, bom dia, Rafael. Gilmar, bom dia. Marcelo Ferreira, bom dia. Everton, bom dia. Tati, bom dia, Tati. Fabiana, Aline. Se eu não dei bom dia, você bota aí bom dia, porque às vezes passam 9 pessoas, né? Advogado Luciano Dantas, Marcelo Teles, Marcelo Rosa, Débora Ribeiro Pontes, Lohana Santiago, bom dia, Patrícia, Alexandro, Débora, bom dia. Simbora, 6 horas 38 minutos, já tem 58 aqui. Ah, brincadeira, né? Isso é um programa de verdade. Laurentino, bom dia, Laurentino, Renan. Otávio, bom dia, Otávio, Doralice, isso aí, Leite, Alexandro, vamos que vamos, bom dia, Rogério, bom dia. Simbora, 6 horas 38 minutos, Doralice, Rosana, Silmar Lopes, bom dia, Silmar, e as gravações estão bem? Forte, Océlio Corretor, bom dia, Priscila Sampaio, Luiz Borato, Leite, Alexandro, Carlos Boechat, meu colega, Priscila Sampaio, Renata, Silvana, bom dia, tá no curso, Silvana, pegou a vaga, hein? Parabéns, hein? Ernesto, Cláudia, Rosalda, Sandra Ayrton, Sandrinha, meu abraço. Uou! Começando mais um café com registro de imóveis, 6 horas 39 minutos, você está ao vivo com 70 pessoas aqui, Edemar, bom dia, Tatiana, Marco, a maior audiência de manhã é o nosso programa, graças a Deus, é a maior audiência, assim, as aulas estão fantásticas, Doralício, obrigado, que bom, Nagirley, bom dia, que bom, Café com Registro de Imóveis tem a maior audiência da manhã nesse horário, e isso é simplesmente fácil de entender, porque quando nós chegamos aqui, a esse horário era tudo mato, ninguém fazia live de manhã cedo. Nós começamos a fazer lives com 5 pessoas, com 6 pessoas às 6 da manhã, e com o tempo as pessoas foram acordando e também preferindo esse horário. Hoje outros, claro, reconectando, deu? Eu estou no litoral, né? E no litoral tem essas oscilações de rede, né? E aí eu uso 4G ou eu uso Wi-Fi, eu fico, né, nos dois. Aliás, eu tenho live essa semana, na quarta, no YouTube, por uma fundação Enori. E eu já preparei cabo, já preparei tudo, né? Porque quando a gente está no litoral, na internet alheia, internet que você não conhece, tudo é surpresa, né? Mas eu estava falando, bom dia. Produção chegou aqui, voltou, né? Eu tô no 4G agora, na verdade deu 3G aqui, né? Mas eu estava no 4G, ela caiu, eu fui pro Wi-Fi, não deu, voltei pro 4G, agora deu, tá? Bom dia. Tá mais ou menos? Não tá 100% ainda, net? Doralice, estou fazendo o curso da Enori também, maravilha, a Enori, nossa fundação. Quarta-feira tem um live, mas eu aviso, né? Pessoal, ontem à noite eu falei que tinha um grupo de Telegram, que entrou de gente lá, meu Deus do céu. Sejam bem-vindos, hein? Bom dia, produção. O grupo do Telegram, a gente sempre conversa muito, posta muita coisa. Quero agradecer os novos alunos, né? Os novos alunos chegando, né? Nossa, muitas dúvidas, muita conversa, turma nova, a gente sempre percebe, assim, de uma para outra turma, alguma diferença. E todos já querem entrar na comunidade, olha, a gente começou a adicionar, assim, adicionamos 40, já tinha mais 50, você imagina, foram mais de 400 cursos que foram adquiridos ali naqueles 3 dias que eu deixei aberto o carrinho, né? Primeiro menos de 2 dias, e depois eu abri no sábado, deu mais de 400
alunos novos. Então a gente está adicionando todo mundo, né? Às vezes demora uns 2, 3 dias. Hoje de manhã ainda adicionei alguns, mas é normal que leva um tempinho. Hoje de manhã eu também olhei a plataforma, tinha 40 dúvidas, né? Estava zerando elas. Isso é normal. Sejam bem-vindos, né? É muito bom ter esse carinho dos alunos. Como eu disse, quando nós começamos a fazer lives nesse horário de manhã, só nós fazíamos live, não tinha ninguém mais nesse horário. Éramos nós e os alunos, e tinham sempre poucos alunos, né? Hoje a gente já tem uma audiência crescendo, outros também já fazem live nesse horário, e a democratização do ensino é essa. Mas quando nós chegamos aqui era tudo mato a essa hora, né? Bom, feitas as considerações iniciais então, o grupo do Telegram é livre para quem quiser entrar, né? Só se colocar alguma publicidade lá, alguma venda de não sei o que por Pix, isso acaba sendo banido do grupo, tá? Porque os meus grupos, todos que eu trabalho, não tem porcaria. Porcaria é aquilo que fica incomodando os olhos. Não é jurídico, não é nada, né? Então aí a gente exclui do grupo, tá? Mesma coisa na comunidade. A comunidade tem que ter muito respeito com todo mundo que está lá. Hoje vai fechar 1000 pessoas lá. Ninguém posta nada que não seja direito imobiliário, porque a gente sempre está se atualizando junto e esse é o fundamento, tá? Só quero saber quem foram os primeiros. Então, dia 10 eu vou saber. Por quê? Porque teve gente que fez a inscrição lá no primeiro dia, mas jogou o boleto para o dia 10. Então, ele pegou a vaga, quando o dia 10 ele pagar, retroage. Então, se no dia 10 ele não pagar, ele perdeu a vaga e o que está abaixo sobe para o lugar dele. Lembrando que os 20 primeiros terão mentoria individual comigo. Bom dia, Prof. Daniela Billing. Os 20 primeiros terão mentoria individual comigo. Os 100 primeiros têm outros bônus e os 200 primeiros outros bônus. Os 100 primeiros terão aquele bônus fantástico, né? Que é a minha criação da escola de professores. Vão fazer um mini curso comigo sobre o professor de sucesso. Quem pagou no primeiro dia do cartão, se entrou naquele horário, tá dentro, minha querida, tá dentro. Outra coisa, as mentorias, né? O pessoal está perguntando das mentorias. Então, as gurias, professoras, estão desenvolvendo o projeto das mentorias. Dia 23 agora sai o lançamento das mentorias para alunos, né? O nosso curso ele tem muito advogado, tem concurseiro, tem corretor, né? Tem despachante, tem... O pessoal que é da área imobiliária vai chegando lá, com diferentes interesses, né? A gente tenta atingir a todos. Mas o pessoal dos concursos pediu mentoria com professoras, tá? Então vai ser criada uma proposta para eles, já está criada. A gente vai convidá-los, os concurseiros, para essa mentoria, então, logo dia 23, tá? Mentoria de peças. Também o pessoal me pergunta, tem muita pergunta sobre mentoria para advogado, concurso para a próxima fase, tudo eu vou respondendo com o tempo. Vamos trabalhar que já estamos com 99 pessoas aqui ao vivo e isso é bom demais, né? É bom demais porque a gente sabe que é um horário difícil de acordar, mas você que está acordando, você que está na cama, muita gente vê na cama, né? Eu sei, muita gente já está na cozinha, está com seu café, né? Muita gente está circulando pela casa, aquele celular só acordando todo mundo, e o pessoal já conhece a minha voz, né? Sou eu mesmo de manhã, beleza, vamos trabalhar. Quais foram as dúvidas que eu identifiquei ontem na plataforma mais frequentes? E aí é interessante eu sempre trazer aqui as dúvidas dos alunos para a gente conversar. Seção de direitos hereditários, apareceu bastante essa semana, bastante. Está na cozinha, Sônia? Ó, pessoal que está na cozinha aí, faz um café bom, não usa açúcar, né? Por favor, não usa açúcar, né? Sem açúcar no café, tá? Seção de direitos hereditários. Foi uma questão que apareceu na plataforma, eu separei, anotei algumas dúvidas para hoje vir aqui trocar ideia, porque incrivelmente seção de direitos hereditários ainda é um tema, ele é tão comum quanto a promessa de compra e venda. Engraçado, né? A seção de direitos hereditários. Então, já teve aluno ali, eu percebo os alunos chegam com conhecimento às vezes um pouquinho mais limitado, porque na faculdade deve ter passado batido. Então, professor, seção de direitos contratuais, seção de direitos hereditários, então, calma. Seção de direitos aquisitivos, calma. Seção de promessa de compra e venda, calma. Vamos
Cessão de direitos hereditários. Você vai receber uma herança, já recebeu uma herança e você quer vender ela ou quer doar essa herança. Então essa cessão é a forma que a gente chama de passar esse direito adiante. Porque não é compra e venda de herança, porque você tem que passar pelo procedimento de inventário e chegar ao fim, ter o teu título, que vai ser a partilha. Você vai registrar a partilha no seu nome, aí você pode vender. Mas se eu quiser vender antes, cessão de direitos hereditários. Ok. Direitos de herança, direitos que vêm de alguém, de um ascendente, de um colateral, tanto faz, mas a cessão de direitos hereditários. Bom dia, Simone, tudo bem? Ótimo. Então, essa cessão, quando eu quiser vender a herança, mas ainda não fiz o inventário, eu vou fazer a cessão e ela pode ser, claro, onerosa, que equivale a um contrato de compra e venda, então cessão de direitos hereditários onerosa, ou não onerosa, eu vou doar para alguém a herança, que é a cessão de direitos hereditários não onerosa. Veja, nós temos aqui duas equivalências. A cessão de direitos hereditários onerosa equivale a contrato de compra e venda e a não onerosa equivale ao contrato de doação. Por que isso é importante? Porque são tributos diferentes. São tributos diferentes. Se eu vou fazer uma cessão onerosa, vai ter ITBI. Se eu vou fazer uma cessão não onerosa, vai ter ITCMD. Ok. Bom, posso registrar a cessão? Essa é a pergunta campeã, masterclass das perguntas, né? Posso registrar a cessão? Não, tá? Não. Mas eu já vi. Eu sei, mas não é a regra. Tá? A regra é não registrar a cessão, porque a cessão está recém-cedendo um direito e aí ela vai para o procedimento de inventário e no inventário sai a partilha. Formal de partilha. Formal de partilha é o título que vai chegar no registro. Lembra que lá no registro de imóveis a gente tem os títulos, escritura, formal de partilha, contratos particulares quando a lei permite, os títulos, e eles vão chegar na matrícula do imóvel. Eles vão chegar lá, tá? Então, o formal de partilha é um título. Bom, pergunta ali da advogada Vanessa Moraes: como vamos dar publicidade? Pois então, essa cessão de direitos, ela por enquanto é feita por escritura pública, porque é feita por um notário, mas ela não chega na matrícula. Ela não chega lá, tá? E ele é o titular do imóvel agora, ele é o titular do direito hereditário, que vai ter que fazer inventário. Daí aquela questão: os outros herdeiros não querem fazer inventário. Pode ele promover o inventário? Isso é outra polêmica braba que tem. Por quê? A lei fala que pode haver inventário parcial. O Código de Processo Civil traz essa hipótese. Traz. Lá no CPC. Mas em casos justificáveis. Então, a regra é que se evita fazer inventário parcial, porque depois tem a questão da sobrepartilha. A regra é essa. Mas a gente sabe também dos pepinos que ocorrem que nem sempre se consegue fazer o inventário inteiro. Imagina um senhor que falece, deixou vários imóveis e vários herdeiros. Quem é advogado sabe. É confusão na certa, né? Na certa, não tem... Ainda mais se em vida ele já deixou alguma coisa. Então, torna-se muito difícil o inventário. Parece que não acaba nunca. Por isso que algumas cessões de direitos hereditários são usadas para uso capião. Por quê? E a própria norma traz isso. Lá no provimento 65, que é o provimento da uso capião extrajudicial, ela vai dizer, olha, pode-se usar para fazer a uso capião alguns documentos, entre eles a cessão de direitos hereditários. Por que ela diz isso? Por que o provimento 65 diz isso? Porque sabe que alguns inventários são intermináveis. É claro, você imagina, tem 5, 6 herdeiros, vários imóveis,
Aí um herdeiro que estava lá cuidando do pai já ganhou alguma coisa adiantado, já sacou um dinheiro, os herdeiros já não se dão, o inventário não sai, o advogado fica de um lado para o outro, o inventário não sai. E aí são feitas sessões. Nessas sessões, também é importante observar a cessão de um bem singular, um bem específico, ou a cessão de uma cota à parte. Olha, tem diferença. Imagina que tem 10 casas no inventário e nós queremos vender uma das casas. Seja para pagar despesas do inventário, seja para ter um recurso. Pode vender? Pode vender. Agora, quando a gente vai vender por cessão, então um bem específico, tem que ter assinatura de todos os herdeiros. Porque ainda não se sabe o que é de cada um. Quando ocorre a abertura da sucessão, nós temos essa massa toda, que é o espólio, esse conjunto de direitos, toda ela embolada. Então eu, herdeiro, tenho uma cota, o outro herdeiro tem uma cota, cada um tem uma cota. Então não tem como eu dizer, vou vender aquela casa porque o pai em vida me falou que aquela casa era minha. Não. Isso é muito subjetivo. Não vai conseguir vender aquela casa sem que todos assinem. Então, mas eu posso vender a minha cota da herança, né? Eu tenho direito a 25%? Tudo bem, vai fazer a cessão onerosa da cota, mas isso não quer dizer que é relativo a aquele imóvel, tá? Então a cessão ela pode ser de um bem individualizado ou de uma cota. Bom, a esposa ou a companheira, o esposo ou o companheiro precisa assinar junto, isso é muito importante também. Sim, tem que ter vênia conjugal. Ah, mas a herança é só minha, né? Então, vamos ver. Regime de bens, para lembrar, na comunhão universal, ocorrendo a morte, né, do pai, transfere-se o bem pela sesine. Na comunhão universal, a esposa recebeu comunicação do bem, o bem é dela também. Então, nesse caso, não é nem questão de vênia conjugal, os dois são donos, tá? Não é nem vênia conjugal, os dois são donos, beleza. Na comunhão parcial, eu recebo a herança e a minha esposa não é dela a herança, mas ela tem que dar vênia conjugal, porque é exigido pelo Código. O Código só vai dispensar a vênia conjugal lá no 1647, nos casos de separação total de bens, ou participação final dos aquestos, quando no pacto já prevê essa hipótese sobre os bens particulares. Mas é mais fácil de você gravar separação total de bens, e não confundir separação total de bens com separação obrigatória de bens, são coisas diferentes. Na separação total de bens, eu tenho vontade de querer o patrimônio individual. A separação obrigatória de bens, a lei diz, é obrigatório, é um castigo, como chamam alguns. Bem como falou ali a Beatriz, os frutos comunicam. Imagine que eu recebi um apartamento de herança, ok? E sou casado na parcial. E o apartamento está alugado, rendendo aluguéis. Esses aluguéis são só meus? Não, são meus e do meu cônjuge. Ah, mas tu é casado na parcial e a herança não comunica. Sim, a herança não comunica, mas os frutos comunicam. Aí, e a mesma coisa quando também uma benfeitoria. Eu recebi um terreno de herança, né, com uma casa, e depois a gente pega e vai fazer uma ampliação da casa. Essa ampliação de quem é? Né? Essa ampliação comunicou. Vai se resolver em valores, claro, né? Não tem como a gente fazer o divórcio, ela fica com a garagem e eu com a casa. Não tem. Mas a gente sabe que vai comunicar as edificações construídas em cima. E a lei fala benfeitorias. Benfeitorias sobre bens particulares comunicam. Quando a gente lê benfeitoria, é uma expressão perigosa, né? Uma edificação já basta para comunicar.
Pior ainda, se você faz uma reforma na casa que você herdou dos seus pais e você está casado na comunhão parcial. E na reforma você bota porcelanato, você muda todas as pias, torneiras, melhora o salãozinho de festa. Você não aumenta a área, mas você melhora o imóvel. E aí depois dá o divórcio. Como fica essa reforma? Essa reforma, óbvio que houve grana durante o casamento e ela é considerada uma benfeitoria. Legal, né? Então nem sempre um bem particular está livre. Por isso que a gente pede a vênia conjugal. E às vezes a pessoa diz assim: mas o bem é só meu, precisa ela assinar? Sim, porque a gente não sabe. Se de repente alguma coisa ali dentro, uma obra, alguma coisa não foi dos dois. Por isso que eu chamo ela. Concorda? Concordo. Não concordo, entendeu? É aí que está o problema em si. Ok, voltando para a sessão. Então, a sessão precisa vênia? Precisa vênia. Precisa vênia. Não esqueça, sempre que o bem é transferido na morte do pai para o filho, é automático, né? Princípio da sesine. Alguns chamam de saesine, outros chamam de sesine. Pontes chamava diferente ainda, acho que sesine me parece o nome mais correto. Se alguém souber pronunciar de uma outra forma, mande para nós todas as pronúncias possíveis, tá? Porque cada professor fala de um jeito. Mas pela sesine se transfere, droit sesine, se transfere o bem ao herdeiro. Só que ele não pode ainda dispor desse bem, estar com ele na matrícula, enquanto ele não fizer o processo de inventário. Mas durante este processo, ele vai poder ceder adiante. E tem bens, então pode ter uma sessão específica, que são feitas várias sessões, uma atrás da outra. Você olha assim, a sessão parece um documento de carro. Sabe aqueles documentos de carro que é uma procuração emendada na outra? É isso que aparece em várias sessões, tá? Então, lembrando que nas sessões tem tributação. Eu já vi alguns cartórios que trabalham com a sessão recolherem essa tributação lá no final. Por quê? Há diferenças de valores com o tempo. Você imagina um inventário que levou para ser feito 10 anos. 10 anos é fichinha. Tá? 10 anos é fichinha. Tem muito mais, tá? 10 anos. Obrigado, Evelyn Chese, sobre pronúncia fechada, palavra de língua francesa. Aí, ó, temos uma professora aqui. Obrigado. O inventário que levou 10 anos. Lá atrás, os herdeiros fizeram a primeira sessão. Qual foi o valor dessa sessão? Venderam um imóvel específico, sei lá, por 20 mil reais. Hoje, a gente vai fazer agora o inventário. Quando a gente for fazer as avaliações, na data de hoje, será que os valores vão bater todos certinhos? Será que vai haver diferença do que um recebeu e outro? Esse é um quebra-cabeça que a gente sabe que o advogado passa, e o registrador também, o notário também, quando monta o inventário. Às vezes é mais antiga a sessão e aí começa a não fechar exatamente os valores, que dá sempre um pouquinho de confusão. Mas é normal e faz parte do jogo, né? Sabe, se você está trabalhando no direito sucessório, está trabalhando no direito imobiliário, você sabe que o jogo é duro, né? O jogo é duro, mas tem que jogar o jogo, né? Por isso que os fortes se destacam, né? E vencem, e vão, e conseguem ir, porque o cara não desiste. Não desiste. Pode ir para outra área mais fácil? Pode. Mas sempre você vai ser chamado no direito imobiliário. O direito imobiliário sempre vai te chamar. Pode ir para uma outra área bem diversa? Pode. Eu faço previdenciário, totalmente diferente. Beleza. Aí um dia lá, você está trabalhando para uma empresa, né? Daqui a pouco o dono da empresa diz: olha, faleceu o meu irmão e tem um bem aí enrolado, eu queria que tu me ajudasse. Tu vai dizer o que para ele? Não, eu não faço imobiliário. Não faço sucessões, né? Então não abra essa porta, né? Entenda direito imobiliário, entenda para poder solucionar os grandes problemas que passam por aí. E eu posso renunciar a essa herança? A sessão eu preciso da vênia, e eu posso renunciar a essa herança também? Pode.
pode renunciar à herança. A gente sabe que a renúncia ela não é parcial, ela é total, né? Então eu não posso renunciar só aquilo lá que eu não quero e ficar com esse aqui, não tem como. E esse é um outro problema que os alunos já colocam na plataforma em relação a imóveis de loteamentos clandestinos, irregulares, feitos lá pelo ascendente. Aí ele recebe a herança, recebe aquele loteamento todo irregular, né? Aqui na matrícula está rural, e recebe a casa boa. Diz, eu não posso renunciar a isso aqui? Essa pergunta aparece muito no meu direct. Posso renunciar a essa parte ruim aqui e ficar só com a parte boa? Não. Você vai ter que inventariar e depois, então, dar um fim a isso. Então, você vai receber os bens. Mas se eu quiser renunciar tudo, então, para não me incomodar, preciso da vênia conjugal para renunciar? Eu preciso na sessão. Preciso da vênia? O Marcelo já saltou com a pergunta ali, né? Então, a resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça nos dá uma margem de interpretação dizendo que sim. E é muito polêmico isso, porque pensa só, a herança ela é teoricamente um bem particular meu, se eu estou na parcial, né? E claro, na universal vai comunicar, mas é uma herança do meu lado, não quer dizer que a minha mulher é herdeira, né? Estou querendo dizer que depois que eu receber vai comunicar, né? Tanto que se eu tiver morrido antes, a herança não vem para ela, né? Eu morro antes do meu pai, a herança não vem para ela, porque acabou o casamento. Então ela não é herdeira, ela vai comunicar porque eu estou casado com ela. Então eu poderia renunciar, e aí a interpretação é que precisa da vênia conjugal, tá? Assim, é muito difícil para quem é civilista puro aceitar isso, né? Porque a gente entende que é um direito muito personalíssimo, essa renúncia de herança. Mas a gente vê na prática que essa é a corrente adotada pela resolução 35 do CNJ, seria exatamente essa vênia conjugal. A Raquel coloca ali, também não pode renunciar em favor de outro herdeiro. Isso, Raquel. Algumas pessoas falam dessa renúncia em favor de outrem. Muito bem lembrado, Raquel. Renúncia em favor de alguém. Isso não existe mais. É cessão, tá? Se eu renunciar, eu renuncio ao Monte Mor. Eu renuncio, boto de volta para cima. Se tem 3 herdeiros e eu renuncio, volta para os 2. Essa renúncia em favor de outrem, o nome disso é cessão. Eu sei que no direito mais antigo, e quem tem cabelos brancos como eu, vai lá lembrar renúncia abdicativa, renúncia translativa, existiam essas nomenclaturas. O direito evoluiu, a gente ficou com o cabelo branco, não dá para ficar pintando o cabelo toda hora, então a gente tem que saber que existe diferença, né? Então, pode fazer renúncia em favor de outro, não é tecnicamente a coisa mais correta. Mas eu já vi, a gente vê tudo. Tem gente que cria avestruz na cidade, a gente vê isso, é impressionante, a gente vê tudo, mas nem tudo está correto, né? Então, renúncia em favor de outro não é correto. O correto é cessão. Quando eu faço a cessão para alguém sem cobrar nada, cessão não onerosa, incide ITCMD. Quando eu faço a cessão para alguém cobrando, cessão onerosa, incide ITBI. Maravilha. Deixa eu ver aqui quem mais colocou. Posso fazer... Deixa eu ver. Não. Ok. Deixa eu ver. Individualização do bem. Ontem também surgiu essa pergunta. Professor, eu tenho uma cessão de direitos hereditários de 20% da herança. Olha aí, eu tenho uma cessão de direitos hereditários de 20% da herança. Mas não diz onde é. O cara morreu e deixou uma área rural, tá? E aí, os herdeiros, eu não quero esquecer de falar da preferência, deixa eu anotar aqui a preferência. Os herdeiros, né, estavam lá entre si brigando e eu peguei e comprei a cota de um herdeiro. Beleza, comprei a cota de um herdeiro.
Agora, eu estava vendo aqui, tenho duas confusões. A primeira, os outros herdeiros estão bravos que não foi dada a preferência para eles. E a segunda confusão, que não diz aonde é a minha área. Só diz que eu comprei 20% da herança. São duas confusões bacanas do dia a dia, né? Comuns. Então, vamos lá. Primeira confusão. Existe direito de preferência entre herdeiros? Sim. Onde é que está isso aí? Lá no código, na parte de sucessões, ele fala que o direito de preferência se aplica à mesma regra do direito de preferência entre condôminos, que é aquela do 504. Ou seja, se existe 3 herdeiros numa área que receberam do pai, e esses 3 herdeiros ainda não fizeram inventário, tá ali, o bem está embolado, e um deles quer vender a sua cota parte, ele deve dar preferência para os outros. E se ele não der, né, ele quer vender para um terceiro, o ato é anulável, não é nulo, ele pode vender. Os outros têm 180 dias para reclamar. E se ele quiser doar, na doação não tem direito de preferência, é na venda. E se ele quiser, e se o herdeiro quiser pagar tanto por tanto para ele tem direito de preferência, paga. E se não deu a preferência, vai lá no fórum, deposita o valor e fala para o juiz que não foi dado. Ok, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, então, tem como individualizar? Ontem um aluno me mandou primeiro a mensagem no direct, ele perguntou: professor, estou com uma dúvida assim, meu cliente comprou 20% de uma área e ele quer pegar um financiamento rural, nem quer dar em garantia, mas o banco quer saber aonde se localiza essa área e ele só tem uma seção. Daí eu passei meu WhatsApp para o aluno. Vocês sabem que eu passo meu WhatsApp para os alunos. Sabem disso, eu passo mesmo, não tem problema, porque eu sei, por mais que eu tenha 1.500 alunos, que eu não vou receber 1.500 mensagens por dia. Se eu receber, é claro que eu não vou conseguir responder, mas eu passo porque os alunos, que são sempre muito educados, de se ressaltar isso, eles eventualmente me mandam mensagem: professor, estou com uma dúvida, assim, e até áudio, né? Agora pode acelerar o áudio, parabéns WhatsApp, né? Então eles mandam as dúvidas, exatamente, eu ouço e gosto de interagir, porque eu aprendo muita coisa também, com os alunos, muita coisa. E ontem esse aluno me perguntava: pode individualizar essa área? Olha que interessante, meu cliente tem uma seção de direitos hereditários, inclusive o aluno está aqui, já passou ali, e não diz aonde é a área. Então, quando a gente quer individualizar, quer dizer, a gente quer marcar a posse, eu preciso da assinatura dos outros. Eu não vou poder levar isso na matrícula do imóvel, claro que não, mas eu posso fazer um documento particular entre os herdeiros? Posso. Aonde isso vai ficar claro? Nós todos somos herdeiros aqui, né? A minha parte é essa, ou eu vendi adiante, vocês concordaram, ou eu quero só demarcar ela. A gente pode fazer um documento particular. A minha sugestão: faz planta, né? Eu chamo de mapa é mapa do tesouro, né? Mas chama planta, memorial descritivo, ART. Importantíssimo você ter sempre um engenheiro, um topógrafo de confiança na sua vida, sempre. Por quê? Um arquiteto, você está trabalhando direito imobiliário, você tem que ter as pessoas, tem que ter o teu grupo, não que eles são teus funcionários, eles são teus contatos. Olha o network do negócio. Eu conheço o escrevente do cartório, eu conheço o tabelião, eu conheço o registrador, eu conheço um advogado, eu conheço um despachante, eu conheço um engenheiro. Por quê? Porque você vai interagindo nesses grupos, né? Com as pessoas, claro. Então aqui agora surge, quero individualizar minha área. Pega o profissional que vai fazer a planta, memorial, mas tá aqui, essa área que você pediu é essa aqui. Beleza, agora eu vou pegar a assinatura de todo mundo. Então, todo mundo assina no mapinha, né, na planta, concorda: não, realmente a área desse herdeiro é essa. Isso gera direito real? Não, mas gera direito pessoal. Ou seja, depois o cara não pode vir argumentar: isso não valeu nada. A gente vai chamar isso de uma quebra da boa-fé objetiva, chamada venire contra factum próprio, né? Ou seja, você disse uma coisa e depois disse outra.
Então é importante você achar as formas de compor isso. Porque respondendo então na sequência a pergunta de outro aluno ali na tela, e pode fazer uso capião de um bem durante inventário? Pode, tem decisão do STJ, só não é assim, pode sempre. Não, tem que se levar adiante algumas questões. Lá no curso a gente fala disso. Porque é possível? É possível, bem específico. Que não dá para querer fazer uso capião. Eu morava com o pai 20 anos, o pai morreu, agora eu vou fazer uso capião. Você não tinha posse disso aí ainda, meu amigo. Teve depois que o pai faleceu, a gente vai analisar se é posse ou uma tolerância dos outros herdeiros. Professor, o que acha do registro da cessão no RTD para fins de conservação? O registro de títulos e documentos, ele é um outro tipo de cartório, lembrando sempre que no Brasil a gente tem tabelionato de notas, tabelionato de protestos, serviço notarial. Tem também o de contratos marítimos, né? Registro de imóveis, registro de títulos e documentos, pessoa jurídica, registro civil. Lá no título dos documentos, que está lá no 129, 130 da 6015, se eu não me engano, tem um rol, tá? Mas lá tem uma parte que diz assim, qualquer documento para fins de conservação. É possível o registro em RTD? Se não houver proibição no código de normas do seu estado, pode. Agora tem que ficar bem claro, o registrador tem que mencionar o quê? Que isso aqui não é ainda a propriedade, isso aqui não é transferência de propriedade. Por isso tem que cuidar se pode ou não de acordo com cada estado, porque o que não se quer, que as pessoas comecem a levar isso no RTD e aí ninguém faz o inventário e vira lá uma sucessão de registros sem fim e gera uma teoria da aparência para quem está comprando. Por quê? O cara compra e vê aquele carimbão do cartório e pensa, está correto, está aqui o selo do país, está correto. Então, deve-se observar para não constar ali de forma alguma uma indução ao erro. Que conste, então, claramente, não se trata de certidão de propriedade, apenas se registrou para fins de conservação, não se perder. Apesar de que eu acho que não é tão válida essa conservação, porque se a cessão foi por escritura pública, tem a cópia da escritura no tabelionato. Então não me parece que a conservação seja a grande finalidade, porque o tabelião tem tudo guardado. Você chegar lá no tabelionato hoje, assim, foi feita uma cessão de herança em 1980, ele vai lá, vai botar uma máscara, vão pegar renite, vai abrir os livros, né? Se você já não tiver digitalizado tudo, mas eu sempre gosto de nos livros, você vai estar lá, aqui ó, tá aqui a sessão guardadinha, por isso que ficam lá os livros. Pessoal, essa semana a gente tinha bastante gente de fora chegando no perfil, né? Daí chegou um cara, acho que o cara nunca me viu na vida e desembarcou no meu Instagram, do nada assim, nunca me viu na vida. A primeira coisa que ele escreveu ao chegar no meu Instagram: cartórios têm que acabar e passar tudo para as prefeituras. Eu achei tão lindo, né? Eu fiquei imaginando que ele deve ser amigo de alguém da prefeitura, né? E está querendo regularizar a área dele sem pegar a assinatura do vizinho, no mínimo, né? E como o vizinho é de outro partido, ele vai ter uma chance de arrumar isso aí, né? Eu fiquei imaginando essas linhas assim, porque só quer politicar cartório quem exatamente tem arrego político. Essa é a verdade, né? Então, essa área aqui eu comprei lá do meu pai, não consigo registrar, não consigo fazer inventário, todo mundo complica a minha vida, então agora vai mudar o prefeito e ele vai me dar a propriedade. Esses são os típicos, tem que passar para a prefeitura o cartório, são os típicos, tá? Porque a gente sabe que cadastro não é registro, a prefeitura tem cadastro. O cadastro é uma coisa, registro é outra. Exatamente, né, Julie? Ele que se iluda com a prefeitura, né? A gente sabe dos problemas em relação a isso. Você imagina um livro de registro civil na prefeitura. Uma pessoa foi adotada, então está lá no livro que ela foi adotada. A gente sabe muito bem que isso é um segredo mortal do cartório. Quando a gente contrata um funcionário, a primeira coisa que diz assim, nunca você leva um livro de registro civil ao balcão. Pode ter alguma informação que não pode ser divulgada. E aí você imagina um local que nem sempre as pessoas são concursadas, né?
Eu digo assim, porque o funcionário concursado, ele é honesto, trabalhador, está lá se virando. Agora, às vezes, o prefeito bota para dentro os cupinchas dele, os parceiros dele. E alguns não são bons, outros são. E aí cai na mão de alguém que não é bom, e o cara lá no Instagram à tarde, meu adotado. Né? Tudo pode acontecer num país como o nosso, gente. A gente tem que ficar atento. Por mais que esteja fazendo aqui uma brincadeira, exagerando, a gente sabe que muita coisa acontece, infelizmente. Há uma falta de respeito muito grande com as pessoas. Há uma falta de respeito. E é por essa falta de respeito que a gente sabe que muitas vezes a norma tem que mudar. Por exemplo, não pode mencionar que os pais são casados na certidão de nascimento. Por quê? Porque pode haver discriminação contra alguém que o pai não é casado. Não pode mencionar que teve um reconhecimento de filho. Por que não pode? Porque alguém pode discriminar essa criança. Então, a sociedade, infelizmente, ela ainda tem traços de perversidade. E por isso a norma deve proteger. Né? Tanto que há pouco tempo atrás todo mundo tinha uma vida bastante privada. Quando chegou a rede social, a coisa explodiu, todo mundo assim foi indo, com a pandemia mais ainda. Agora, Lei Geral de Proteção de Dados. Ele se inverteu de novo, agora vamos proteger. Porque num determinado momento, a gente olha, está todo mundo com suas informações privadas. Daqui a pouco tem que abrir tudo, tem que falar tudo, tem que divulgar tudo. E a coisa fica tão grande, não, agora tem que criar uma lei para proteger os dados. É uma oscilação a sociedade. Porque a sociedade é muito dinâmica, muito veloz. Basta ver o direito de família. Você olha o direito de família, a cada 10 anos, ele muda, né? Horrores. Se o cara ficar congelado, se o cara hoje se congelar e voltar daqui a 10 anos, o cara não sabe onde está. Ele não tem nem noção do que aconteceu, né? Porque se você olhar o direito de família há 10 anos, ele era um... Quantos artigos tem da união estável no Código? 5. Nossa, tem livros de união estável. Sim, né? Como pode? Só 5 artigos. Para ver a margem que tem de interpretação, de jurisprudência. Basta, a gente já fez live aqui sobre pacto antinupcial, vamos fazer outras, né? Mas só o pacto dá para ver, né? A loucura que é. A união estável no casamento. As discrepâncias que a gente tem nisso aí. Voltando para a cessão. A cessão pode ser feita por instrumento particular, professor? Bom, 2 coisas importantes aqui. Primeira, não pode contrato de herança de pessoa viva, não dá para esquecer isso, chamado Pacta Corvina, está lá no 426, é nulo. Lá não diz que é nulo. Se você não viu que lá está nulo, eu vou dizer que está embutido nulo ali dentro, tá? Por quê? Porque lá no 166 ele fala assim, quando a lei disser que não pode e não der uma punição, é nulo. Tá? Lá no 166, na parte geral. Então lá no 426 ele vai dizer assim, não pode contrato de herança de pessoa viva. Bingo, é nulo. Tá? Beleza. Posso fazer contrato, então agora faleceu, finalmente, né? Posso fazer agora contrato de cessão de direitos hereditários, um papelzinho particular? Não é a forma é pública. E quando a forma não é respeitada, cai na nulidade também. Tá? Então não adianta querer fazer o papelzinho particular. Mas não uso capião, isso adianta como prova? Toda prova é boa na uso capião. Toda prova é boa. Toda prova é ótima, mas ela vai ser analisada. Não existe a prova perfeita, né? Mas ela vai ser analisada. Então, por mais que seja nula, a gente vai ter uma prova que pode ajudar no uso capião, tudo bem. Mas no inventário eu consigo levar isso? Não. Tem que fazer por escritura pública. Cessão de direitos hereditários é escritura pública. Lá que ela vai cair. Então, recapitulando, cessão de direitos hereditários, posso fazer não onerosa e onerosa. A não onerosa equivale à doação, onerosa equivale à compra e venda. São tributos diferentes. Pode fazer cessão da cessão? Vai indo. Vai. Posso fazer a renúncia em favor de alguém? Não, renúncia em favor do monte mor.
Renúncia volta para o monte. Na sessão precisa de anuência, vênia conjugal? Sim. Não falem mais outorga marital e outorga uxória. Evitem essas expressões. Isso é do tempo que o casamento era exclusivamente entre o homem e a mulher, né? Hoje a gente chama vênia conjugal, modernamente. Apesar de que meus cabelos brancos não gostam de tornar isso assim geral, é a forma que está se adotando mais em razão da possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, vênia conjugal. Precisa vênia conjugal? Precisa na sessão vênia conjugal. Quando é que não precisa? Quando o regime de bens for separação total. Lembrando que separação total não é separação obrigatória. São coisas distintas. Beleza. Anuência também dá, tranquilo, né? Mas não é assim charmosíssimo como é vênia conjugal, né? A anuência pode ser de um vizinho às vezes, né? Ele perguntou ali da anuência. Então, quando é que não precisa? Separação total de bens. Na separação obrigatória, precisa. O STJ já disse que separação obrigatória precisa vênia conjugal. Aí na participação do final dos aquestos, o regime raro de se utilizar no Brasil, é raro, o regime nórdico, de países ricos da Europa, né, que veio para o Brasil na expectativa de se utilizá-lo em alguma família mais nobre. Pouquíssimo utilizado, tá? Mas, quem sabe a gente vai fazer uma gambiarra no futuro e vai ajeitar isso para nós, né? Participação final dos aquestos pode dispensar vênia conjugal? Você no pacto antinupcial, você mencionar, eu vou dispensar a vênia conjugal aqui em relação aos bens particulares. Beleza. Aí pode, tá? Então, separação total e participação final. Esse da participação final ele é muito mais útil para concurso do que na vida real. Como esse regime é raro, ele não é tão usado. Agora, em concurso, o que é raro é muito usado. Sacou? Isso aí. Então, a pergunta é essa. Posso fazer renúncia? Posso. Na renúncia tem que ter vênia conjugal? A resolução 35 do CNJ diz que sim. Tá? A interpretação diz que sim. Eu e alguns colegas entendemos que não, mas a gente também não vai botar isso no balcão, porque aí depois vem lá o tribunal e puxa a orelha da gente, porque a interpretação majoritária é que sim. Tem direito de preferência? Tem direito de preferência enquanto não foi feito inventário. Beleza. Equivale ao direito de preferência do condômino. É possível fazer uso capião com a cessão de direitos hereditários? Sim, é possível fazer. Está lá no provimento 65 do CNJ, que é uma forma, um título que você pode apresentar. Mas tem que se dizer por que tu não vai fazer inventário. Porque senão fica fácil. Eu não vou fazer inventário para evitar pagar toda aquela montoeira de tributo. E eu vou fazer uso capião. Não, aí não consegue. Tá? Agora, tinha 10 herdeiros, 50 imóveis, uma baderna, ninguém se ajeita, todo mundo briga com todo mundo, e aí? Não consigo fazer inventário e eu comprei. Então me parece muito mais claro que você possa fazer uso capião. Obrigado, Juremir. Juremir é tabelião no Rio Grande do Sul, tem um pequeno defeito, que é gremista, mas é uma pessoa excelente, né? Inclusive a foto dele no Instagram, ele está de vermelho, que prova que no fundo há uma paixão recolhida pelo Esporte Clube Internacional, mas é um grande amigo, colega e tabelião aqui, gaúcho, ou seja, né? Meu colega de diretoria lá na Enória, Fundação de Estudos Notariais e Registrais, meu amigão. Então, esses pontos são importantes quando se fala de cessão de direitos hereditários. Instrumento público. Pode o juiz fazer a cessão por termo nos autos, né? Já bastante discutido, tá? Uma época entendia que não, que o código tinha dito apenas por escritura pública. Hoje a gente sabe que se faz por termo nos autos, que o juiz tem essa possibilidade. Não concordo, eu discordo, tudo bem, estou falando a prática, a vida como ela é, bem singular, posso fazer cessão? Pode fazer cessão de bem singular, todos assinam. Posso individualizar a minha parte, a minha cota? Até pode, mas não vai ser levado para matrícula. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, essa semana me procuraram perguntando, eu quero comprar 1 hectare e pouco, tá? Numa área de 10 hectares.
Posso? Primeira pergunta, posso comprar? Posso? Então, para que você não quer comprar um hectare e pouco? Vai fazer uns terreninhos para venda? Não, isso é lá no meio do mato. É que eu quero plantar mandioca, né? E foi bem assim o papo. E realmente eu quero usar isso aí para uma horta, um negócio. No interior, a gente tem a cidade, né? Mas as pessoas acabam indo 5, 6 quilômetros para uma, a gente chama de vilinhas, carinhosamente vilinhas, são pequenos núcleozinhos, né? Na área rural, e ali tu compra 1 hectare e pouco e faz quase que uma chacrinha, mas não bota residência, mas tu bota lá uma mandioca, bota alguma coisa que tu quer. Beleza. Posso ou não posso? Duas correntes. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Beleza. Eu entendo que pode, desde que permaneça com o fim rural, tá? Fim rural. Por quê? Como eu sempre digo, se eu e meus professores, os 8, quiséssemos comprar 5 hectares, não poderíamos para fazer uma produção de morango? Não poderíamos? Está indisponível para nós a área? Ora, se nós queremos comprar para produzir morango, parece que podemos. Agora, se nós queremos comprar para parcelar o solo, não podemos. Tá? Então, o cara chegou e me perguntou, posso comprar 1,5 hectares para plantar? Exatamente, era mandioca. Mandioca? Pode, não vejo problema. Só faz constar na escritura que as partes declaram que o imóvel continua com finalidade rural. Beleza, em condomínio. Beleza. Feita essa primeira parte, ele volta no cartório e diz assim, tem como eu colocar as divisas desse meu 1 hectare? Não tem na matrícula, não tem como, porque a fração mínima de parcelamento é 3. Mas então eu não posso mencionar, porque assim, tem mais 1 ou 2 donos ali, os confrontantes, todo mundo concorda que o meu 1 hectare e pouco vai ser aqui, mas a matrícula é tudo isso. Eles concordam. Posso ou não posso? Na matrícula não tem como. Mas nada impede que vocês façam um documento particular entre vocês para marcar a posse. Tudo bem. Entre vocês, gente, isso é realidade. A realidade é essa. Eu vou fechar totalmente a porta às pessoas? Vou dizer que não pode marcar essa posse? Então, o que não pode é fazer a compra e venda de uma área menor que a fração mínima para fins de desmembrar ela. Não, porque a fração mínima de parcelamento ainda está aí. Está aí, enquanto não mexerem, está aí. Apesar de que já deveria passar por uma revisão isso tudo, né? Em razão do país que a gente sabe, das realidades. As realidades claras do nosso país. Mas aí ele pergunta, tá, e se eu quisesse, então, eu quero comprar esse 1,5 hectares, olha a construção que ele fez, que interessante, e eu quero comprar, e eu vou mencionar que eu vou continuar com a atividade rural, vou plantar mandioca ali e outras coisas, né? Ele vai fazer uma horta gigante nesse 1 hectare dele, ele tem casa na cidade, ele não vai morar no interior, já tem mais idade, né? Posso fazer ou não? Todo mundo conversando, né? É mais ou menos quando os médicos se reúnem numa sala, né? Que o cara tá lá entubado, né? Eles vêm para aquela salinha conversar. Assim também funciona registradores, notários, advogados, né? Eles se reúnem hoje pelo Zoom, né? Ó, o caso é o seguinte, tem que trocar uma ideia. Então tá, ele pode comprar esse 1,5 hectares se ele disser que vai continuar com fins rurais. A pergunta é, ele poderia mencionar na escritura que apenas para direito pessoal, não direito real, direito pessoal, as partes identificam que a posse dessa área será tal, tal e tal, norte, sul, leste, oeste? Aí é um grande debate, né? Vou perguntar para vocês que estão assistindo, pensem comigo, posso botar um direito pessoal na escritura de compra e venda de um imóvel? Posso botar um direito pessoal? Vamos, exemplifique, professor. Ok, eu vendo para você a minha casa com a seguinte condição, você tem que derrubar o galpão que tem lá no fundo, porque ele está cheio de bicho, rato e coisa, e eu já fui notificado pela prefeitura, agora eu quero vender, mas daqui a pouco esse galpão dá confusão, então eu te vendo a casa, mas você, comprador, tem a obrigação de derrubar o galpão. Pode constar na escritura de compra e venda isso ou não? Vamos lá.
Ed já botou ali, ó. Sim. Emily botou. Eita! Pode constar um direito pessoal, uma obrigação numa escritura de compra e venda de um imóvel? O que vocês acham? É bom a gente pensar em relação a isso, né? Pode sim, não há problema algum. Pode. Muito bem, Rodolfo, Andressa, Diogo, Evelyn, pode sim. A questão é, esse direito pessoal, ele vai para a matrícula? Não. Quando eu for registrar a compra e venda, não vai estar lá assim, ó. Fica o comprador com a obrigação de derrubar o galpão. Isso não vai para a matrícula. Isso fica fora da matrícula. Isso fica só na escritura. Aliás, o último concurso do Rio Grande do Sul tinha exatamente essa pegadinha. A galera foi averbar que o comprador tinha que derrubar o galpão. Perdeu um monte de ponto. Então, posso mencionar um direito pessoal na escritura? Posso. Ele vai para a matrícula? Matrícula é direitos reais. Ah, professor, mas tem exceções. Já vou falar delas. Tá, eu vou falar agora. Eu faço uma doação de um imóvel ao meu filho, escritura de doação, para que ele cuide de mim na velhice. Ele tem o encargo, né? Esse encargo é um direito pessoal ou um direito real? Vamos lá. Esse encargo é um direito pessoal. Vai para a matrícula? Dividem-se aqui todos os registradores do país. Alguns dizem que sim e outros dizem que não. Tá? Eu coloco. Mas não precisa. Porque ele é um direito pessoal. O encargo de cuidar dos pais não é um direito real. E muitos não colocam. Aliás, leiam o artigo do professor Carlos Elias, excepcional, no Migalhas Notariais e Registrais, professor que é do meu curso, que é consultor legislativo do Senado Federal. Então, direito pessoal, de regra, ele não vai para a matrícula. Às vezes a gente enxerga algum direito pessoal, tá? Na matrícula, mas não é a regra. Então, mas na escritura, eu posso colocar direitos pessoais na escritura? Claro, o tabelião está ali pegando à vontade. O tabelião está pegando a vontade de vocês, vai instrumentalizar, que é coisa melhor que um tabelião pegar a vontade e instrumentalizar. Nossa, que maravilha! Fé pública de que as pessoas falaram. Então, posso colocar na escritura, ó, vendo o terreno, você tem a obrigação de derrubar? Pode. Agora, vamos fechar o quebra-cabeça agora. Posso colocar na escritura, eu te vendo 1 hectare da minha área de 10. E a tua posse é ali naquele canto, norte, sul, leste, oeste. E as partes declaram que isso não vai constar no registro, porque sabem que não podem, mas mencionam na escritura apenas para direitos pessoais. O que acham? A gente agora aprofundou o tema, né? A gente sempre pode começar o tema raso e aprofundar.